Fala pessoal, beleza? Chegando agora aqui em mais um episódio do podcast Caos e Jogo. Hoje com mais um convidado seleto aí do mundo do futebol, atuando e agregando valor aí ao mundo do futebol, Conrado Vieira. Conrado, obrigado aí por ter aceito o convite para falar de um assunto que eu acho que merece, né, uma atenção mais focada, que é as contribuições que as funções de análise de desempenho e a função de treinador, as contribuições que uma função oferece aí para outra, né? Então, os conhecimentos que a gente consegue transferir da análise ali para a função de treinador e também os conhecimentos que a gente adquire na função de treinador que a gente consegue transferir aí para uma função posterior, por exemplo, de análise, né? Então, o Conrado teve muito essa vivência, então queria agradecer aí a presença do Conrado. Para quem quer conhecer melhor o Conrado, ele foi formado em bacharelado e licenciatura na Unicamp, com especialização em futebol, na Estácio, mestre em treino de alto rendimento desportivo na Universidade do Porto. Atuou no Brasil na preparação física na Ponte Preta, no Guarani, na Independente de Limeira. Depois foi para Portugal, né? Aí atuou como coordenador no Esmoriz e também no ADP Pasteleira. Voltou para o Brasil como analista e auxiliar na Ferroviária Feminino. Depois teve aí a experiência como auxiliar no Tupi. E aí, logo em seguida, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 Feminina, como analista de desempenho, né? 2 convocações aí para a Seleção Brasileira Feminina. Retorna para a Ferroviária como coordenador metodológico, numa função mais macro, né, Conrado? Bem legal isso. E aí, em seguida, ele se torna, então, depois contratado pela Ponte Preta como analista de desempenho da equipe profissional masculina. E hoje, no Al Ittihad, aí no novo desafio, né, Conrado? Aí no futebol saudita, né? Hoje ele é treinador assistente aí no Al Ittihad, a equipe principal feminina. Conrado, grande abraço. Fico feliz aí que esteja aqui no podcast Caos e Jogo. Não, eu fico muito feliz, Matheus. Obrigado aí de novo, cara, pelo convite, né? A gente tem tido trocas muito boas ao longo aí desse último ano. Esse ano tá tão estranho para mim que eu vou até confundindo quando foi 24, quando foi... Porque muita coisa aconteceu aí nesses últimos tempos, mas é muito bom estar aqui com você, falando sobre futebol, e desejo sucesso ao podcast, né? Que continue crescendo e cada vez mais acrescentando, né? Que acho que é importante ter discussões boas sobre futebol e tudo que está ao redor do futebol. Perfeito, Conrado. Excelente. Conrado, esse assunto é um assunto bem delicado, porque é um assunto que fala um pouco também sobre as tendências em geral que o futebol vem passando, né? A gente tinha aí antigamente, né, uma tendência muito grande de preparadores físicos que se tornavam treinadores, né? Os profissionais que começavam na preparação física e depois eles se tornavam treinadores de futebol. A gente tem o exemplo, por exemplo, do Parreira, né? Começou na técnica, na preparação física, na seleção, depois se tornou treinador. E outros muitos exemplos. Só que com o desenvolvimento do treinamento, com os estudos que o treinamento foi passando, né, no futebol, passaram a surgir algumas novas concepções sobre a preparação, sobre o processo, sobre o treino, né? A gente pode dar o exemplo aqui da periodização tática do professor Vitor Frade, né? Outro exemplo ali do treinamento estruturado do Paco Cerulo, né? E aí algumas equipes foram trazendo à tona essas novas ideias de concepção de jogo, essas novas ideias de concepção do treino. Por exemplo, o Porto do Mourinho foi um grande expoente, né, desse nosso, entre aspas, desse novo futebol, né? O pessoal fala, inclusive, que foi um dos grandes expoentes do futebol moderno, né? Porque começaram a entender outras concepções de jogo. O Mourinho trazia muito o aspecto tático, né? E a construção da inteligência da tática de jogo. O Guardiola, por exemplo, não precisa nem citar, que veio posteriormente, né? Então, o Barcelona do Guardiola, o próprio Barcelona do Cruyff, que já trazia
algumas bases, por exemplo, do treinamento estruturado, porque quando o Paco Cerulo sai do handball do Barcelona e vai para o futebol, né, com o Cruyff, ele traz as teorias que ele traz do treinamento estruturado, né? E a tática ela passa a ganhar um pouco mais de atenção, né? Não, obviamente, a parte física, a valência física ela não deixa de estar presente, claro, mas a tática também ganha um pouco mais de atenção. Só que antes da tática ganhar mais atenção, o que ganha mais atenção no todo é a visão sistêmica, né, do processo, né? Onde as variáveis elas vão estar se conectando entre si, né? Não só o aspecto físico e o tático, mas o técnico, né? O mental. Então, todas as valências da performance passam a estar comunicando. Então, aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, a periodização do jogo do Rodrigo Leitão, e essa visão sistêmica presente nos clubes cada vez mais, né? Com o crescimento do aspecto tático, né, e dessa visão mais sistêmica, também cresce, acompanha esse crescimento, o crescimento da função da análise de desempenho, né, Conrado? Então, a análise de desempenho ela cresce junto com esse expoente, e hoje, né, nos últimos anos, a gente passa a observar um movimento que, se antes os preparadores físicos se tornavam treinadores, hoje tem também um movimento de que os analistas também passam a se tornar depois futuros treinadores, né? E o Conrado está aqui para colaborar muito com a gente com essa discussão. E a primeira questão que eu queria colocar, Conrado, para que você possa começar a sua fala, qual a importância da formação, na formação dos treinadores, da análise de desempenho, né? O que é a análise de desempenho, os conteúdos que ela traz, qual que é a importância que ela tem para a formação de novos treinadores e treinadoras aí no futebol? Então, Matheus, eu vejo que assim, como qualquer processo, ensino, aprendizagem, qualquer processo de treinamento, a avaliação desse processo ela é fundamental. Então, na verdade, a análise de desempenho é uma reflexão, é um processo de reflexão e de, assim, uma verificação do processo que está sendo feito. Então, no caso dos treinadores, eu acho que todo treinador ele é um analista. Ele deve estar constantemente conectado ao seu trabalho, ao que está acontecendo e tentando compreender as relações que estão ali, sabe? E então, acho que a análise de desempenho, enquanto uma função, né, dentro da comissão, você tem ali uma pessoa que é um especialista, mas todos os membros da comissão técnica, eles têm que ser analistas. Eles têm que estar ligados e conectados ao desempenho da equipe e à compreensão do que pode melhorar esse desempenho ou o que está interferindo negativamente. E aí, complementando, eu acho que o que veio assim, mais à tona e que é positivo para treinadores é o conhecimento mais específico, acho que de ferramentas. Isso acho que é algo que agrega. Ferramentas que nas funções, né, são mais de uso do analista de desempenho, mas que o treinador que domina essas ferramentas, muitas vezes ele pode ganhar tempo, né, em alguns processos e trazer mais riqueza de detalhes e uma profundidade num processo de análise, no entendimento do desempenho da equipe. Então, até curioso, né, nessa última passagem na Ponte Preta e mais recentemente com o Nelsinho, e eu até perguntei para ele uma vez como é que acontecia isso, e, bom, ele tem mais que a minha idade, eu completei 35 agora, então ele deve ter mais tempo de estrada como treinador do que eu de idade. E ele colocou a questão dos vídeos, né, que antigamente as edições eram feitas através das fitas cassete. Então, essa análise de desempenho já está aí há muito tempo. Então, a questão é que houve uma nova roupagem, né, vamos dizer assim, que a tecnologia trouxe e que isso ficou muito evidenciado aí nos últimos, vamos por aí, 15 anos. Acho que isso está muito evidente e cada vez mais, né, facilita, porque as ferramentas que nós temos à disposição, seja
celulares, tablets, eles trazem hoje já recursos que é impressionante a velocidade, né, que você pode gerar ali e produzir conteúdo. Mas aí que traz também uma outra questão, né? A seleção desse conteúdo, o que é relevante, o que não é relevante, mas é fundamental para um treinador ele ter conhecimento sobre análise de desempenho. Não estou falando sobre ferramentas necessariamente, estou falando sobre compreender os processos e avaliar e a partir disso reconstruir e ressignificar a sua prática, né? Buscar novos caminhos para encontrar soluções diferentes para o jogo da equipe, né? Para os problemas da equipe. Muito bom, Conrado. Cara, muito bom, muito legal. Em relação a essa questão do Nelsinho, né? A gente vê, por exemplo, treinadores que têm mais contato com a análise, né? Que percebem a importância da análise no processo de treino, no processo de preparação para jogo, né? Veem a importância do analista, e aqueles que às vezes não têm tanta proximidade, né? Com a questão da análise, né? Então, essa questão do Nelsinho me traz essa reflexão, né? Porque você vê que, nesse seu exemplo, é um treinador que gosta de se aproximar da análise, né? Gosta de entender o jogo. E você falando me dá um insight da seguinte maneira. Não só os processos, mas também o conhecimento sobre o jogo, ele vai se atualizando, ele vai se movimentando, está em movimento, né? Está em constante evolução. Então, muitos analistas, eles já vêm trazendo hoje para as suas percepções sobre o jogo, suas ideias sobre o jogo, pormenores muito específicos que vão fazer a diferença no todo, né? Então, detalhes pequenos que fazem a diferença no todo e que, se comunicados, né, com o treinador, né, e aplicados isso no treino, isso é fundamental. E aí, um ponto que eu queria colocar é como que se dá, como que foi na sua prática, né, por exemplo, que se dá essa participação do analista trazendo detalhes que muitas vezes podem se passar despercebidos, né? Para o treinador, esses detalhes pequenos, por exemplo, um aspecto de desenvolvimento individual do atleta, que um atleta vem errando, por exemplo, um domínio orientado, vem perdendo possibilidade de vantagem posicional, por exemplo. Como que isso é levado para a comissão técnica, para o treinador, no caso, e como que o analista trabalha com isso e trabalha com o treinador no treino? Qual que é a atuação do analista no treino? Como que ele leva essas informações e como que ele atua no treino junto com a comissão técnica? Eu acho que esses processos, eles são muito específicos, né? Porque cada local vai ter uma dinâmica de trabalho e que está muito ligada à quantidade de profissionais, ao contexto em que se está, aos recursos de tecnologia que se tem ou que não existem, né? Então, essa adaptação, ela é muito específica. Acho que a importância, vou falar um pouco do campo, né, e para voltar nessa questão dessa contribuição que o analista pode ter. A importância de estar realmente conectado no processo é entender o que é pedido, né, e qual é a construção que está sendo feita com relação às ideias de jogo, ao que é pedido para os atletas. Se o analista tem um bom conhecimento a respeito disso, e não é um conhecimento somente dele como pessoalmente, né, a formação pessoal dele, mas o conhecimento sobre o processo em si e o que está sendo feito e qual que é a construção que está sendo feita. Porque aí eu vejo que a análise ela se torna muito mais rica, porque passa a ser específica. Então, uma coisa eu trazer uma informação de que, olha, de repente o seu corpo aqui ele poderia estar posicionado de uma determinada maneira. Mas, muitas vezes, pode ser o que o Conrado acha, e não é o que o Conrado acha.
é o que é o melhor, né, o mais proveitoso para a equipe, o que é o pedido, o esperado pela comissão técnica, enfim, pela equipe. E dentro disso, acho que a participação vai se tornando relevante. Eu vejo que é difícil você ter um olhar tão individualizado quando se trata de uma equipe que muitas vezes é grande e as dinâmicas de dia a dia, o tempo curto, etc. Eu acho que uma visão mais macro do que é o esperado e onde se quer chegar, muitas vezes ela já te devolve quais são os gargalos daquilo, entendeu? Então, o que está fazendo, o que está travando aquela ideia de acontecer? E nessa, muitas vezes, você vai ter uma resposta que vai ser individual. Então, de repente, eu espero que o meu volante consiga se posicionar de uma determinada maneira para fazer a bola sair do ponto A para o ponto B, e no próprio jogo isso vai estar ali, evidente. E é uma questão macro que se torna individual, porque, de repente, aquela peça dentro do sistema, por alguma razão, não está entregando, não está tendo o desempenho que era esperado. Então, essa participação, eu vejo que tem que ter um olhar macro para você chegar nesse micro. No macro, no sentido de a ideia mais ampla e o que te dá desempenho ou não na prática. Porque é na prática que você vai ter o que está ali. Quando você ganha ou perde o jogo, a maioria das respostas vão estar ali. E entender os porquês faz todo sentido. A contribuição do analista é nessa relação próxima com a comissão, de entender as necessidades, os anseios da comissão e conseguir devolver alguma coisa. E às vezes é um vídeo, às vezes é uma conversa, às vezes é uma informação, às vezes é uma sugestão. Entender a forma que a sua contribuição vai ser mais válida. Perfeito. Nossa, muito bom, Conrado, essa abordagem. Porque realmente a visão de processo é fundamental. E o modo como essa comunicação acontece também é muito importante. Entender que o treinador tem a última palavra, porque ele é o cara que vai tomar a decisão final. Entender que o analista tem que colaborar para ajudar essa decisão final, mas não vai tomar essa decisão final, né? Esses aspectos são fundamentais. E uma coisa que vem aqui, enfim, na minha memória em relação a situações como, por exemplo, aqueles atletas. Por que eu falo sobre isso, né? Porque eu tenho um pensamento que às vezes eu vejo que em alguns clubes você assiste os jogos frequentes de algumas equipes, às vezes equipes que você queira assistir, eu quero assistir jogos dessa equipe, ou enfim, daquela, você acompanhando mais jogos de uma equipe, por exemplo, a gente percebe que tem atletas que você fala, putz, cara, mas esse atleta ele tá prejudicando o andamento da equipe. E você vê, por exemplo, que ele, por exemplo, não tem um ajuste desses aspectos técnicos e táticos, né? Por exemplo, tinha uma equipe, por exemplo, que eu estava analisando recentemente, que tinha um jogador, por exemplo, que dominava muito a bola, ele perdia muitas chances de vantagem posicional. A equipe gerava muito bem isso. A equipe conseguia gerar muito bem situações em que ele poderia estar numa vantagem posicional, em zona 1 ali, em primeira fase de construção. Só que todas as vezes que ele recebia a bola, ou ele dominava de costas, perdia um espaço por falta de mapeio, por exemplo, de espaço, ou quando ele dominava a bola para frente, ele sempre voltava e aí recomeçava no zagueiro e aí a equipe perdia aquela dinâmica que era importante em alguns momentos ele dar. É diferente, por exemplo, quando o atleta tem a intenção de atrair a marcação para dentro, carimbando novamente no zagueiro para liberar um espaço fora, tudo bem. Mas com espaços para progredir, sempre é importante que às vezes se progrida. E aquele atleta não fazia passes para frente com certa frequência, assim,
passes eficientes. Os passes para frente que ele realizava, depois eu fui até consultar, inclusive, no iScout, aquele atleta, ele tinha passes para frente, só que aí quando eu fui ver a qualidade desses passes para frente, eram passes que realmente não geravam um desconforto no adversário, né? E então aí esse aspecto que você fala, que parte do macro ele vai para o micro, né? Ele começa a atingir o micro, então você entende que algo está acontecendo no macro, aí você vai entendendo os motivos até chegar num ponto micro, né? Esse aspecto, o atleta, às vezes, por não ser já começo de carreira, já ser já uma fase final de carreira do atleta, o atleta às vezes não tem um nível de, às vezes, de se desenvolver tanto quanto ele poderia se desenvolver se fosse mais novo, enfim. Como que se dá esse aspecto individual, esse desenvolvimento individual dos atletas no treino, e que modo que o analista pode abordar esse atleta em algum momento, em que momento que ele pode, como que ele pode fazer essa abordagem pedagógica, individual, e se há esse momento na maioria dos clubes, se há essa possibilidade, ou se ele só passa para o treinador e o treinador vê se passa isso no treino. Acho que, assim, de novo, eu acho que é uma coisa contextual, porque muitas vezes existem treinadores que são extremamente detalhistas e conseguem já construir e perceber esse tipo de situação no próprio treinamento, através das atividades que estão sendo realizadas e tudo que está acontecendo ali, isso já vai sendo mapeado e muitas vezes solucionado. Agora, às vezes, a não execução, né, de um determinado conceito ou de um posicionamento, uma ideia no jogo, ela também pode ter outros fatores, pode ter a ver com a oposição, pode ter a ver com os próprios... Você muda os componentes ali do sistema e isso vai mexer nas relações ali da sua equipe. E na verdade, enquanto você estava falando, eu estava pensando, porque os sistemas, equipes em jogo, né, eles estão ali numa situação de oposição e buscando, na verdade, o quê? Criar situações para tomar vantagem, né, no jogo. Mas só que essa percepção, que aí tem até o termo das shared affordance, né, as affordances compartilhadas, que é a leitura, seria o idioma da equipe, seria todo mundo perceber ao mesmo tempo o que está disponível no jogo e como pode ser aproveitado. E essa linguagem é muito complexa, porque é você considerar ali os constrangimentos da tarefa, então o que está acontecendo ali no jogo, o que está influenciando a minha ação, influencia os posicionamentos, a minha capacidade individual em executar uma ação ou não, a minha leitura sobre... então, voltando, né, um pouquinho para o caso do volante que você falou. Bom, ele só joga de costas. Então, mas o que está limitando ele em jogar para frente? É o posicionamento corporal? Pode ser. É o posicionamento do companheiro dele que está a seguir? É o passe do zagueiro que não, de repente, essa leitura está equivocada? Às vezes o problema não está só nele, né? Exato. Então, aí que eu acho que a análise, por isso que eu vejo que a análise macro e no sentido das inter-relações, então, como eu me comunico com você dentro de campo, e isso não é verbal, estou falando uma comunicação não verbal, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que é como eu leio a sua ação dentro do jogo e a partir disso, né, a partir dessa percepção, eu criar o meu plano de ação e executar. E aí que você vai encontrar esse tipo de vamos dizer, de falha, né, que você vai quebrar esse circuito. Então, o meu zagueiro pode estar fazendo um passe ruim, ou o meu volante está fazendo um passe inadequado, ou eu, como treinador, ou enfim, a condutor do processo, eu poderia sugerir
posicionamentos e ideias que favorecessem essa construção, essa ação do jogo. E então é um emaranhado grande. Só que quanto mais eu tenho conhecimento sobre o que é o esperado, e eu posso trazer sugestões, eu posso trazer ideias, eu posso trazer soluções. Então, olha, de repente, se a gente fizer por aqui, isso pode ser bom. Mas eu acho muito importante, né? Aí saindo até um pouquinho da pergunta, talvez, mas no tema mais geral de o analista, né? As pessoas nas comissões, elas têm funções e responsabilidades. E compreender isso, respeitar e trabalhar em conjunto é fundamental. Então, e falar a mesma língua. Falar a mesma língua. Então, eu tenho que trazer ideias e conceitos que estejam minimamente alinhados com o contexto em que eu estou. E dentro disso, você consegue encontrar essas nuances aí do posicionamento, desse comportamento mais individual do jogador. Agora, reunião individual, pode ser que sim, pode ser que não. Há treinadores que gostam de reuniões setoriais, há treinadores que gostam de individual, há treinadores que gostam de eles serem os responsáveis por reuniões. Há treinadores em que passam para o analista essa responsabilidade. É muito específico, muito local. O que eu acho que funciona mais, eu não tenho uma resposta fechada. Eu acho que a correção, seja de onde ela vier, acho que ela vai trazer essa reflexão. Então, só que não adianta eu ser o analista e eu ter uma reunião individual com um atleta e trazer uma ideia, um conceito que não está alinhado em nada com o que a minha comissão deseja. Então, Perfeito. esse é um ponto-chave, porque como é que eu vou construir uma linguagem com os atletas se na própria comissão eu não falar eu não tenho um idioma só, né? Até agora é curioso, porque eu estou aqui agora na Arábia Saudita, nós temos talvez aí 7, 8 nacionalidades dentro de uma equipe e comissão técnica, talvez 10 aí, se nós somarmos todos. E às vezes é um idioma falado, às vezes é o idioma do futebol, ali dentro do campo, nós estamos, nesse momento, trabalhando muito na construção de um idioma da equipe, que seria o quê? A compreensão das ideias que nós queremos e da execução. Mas criando essa linguagem, essa comunicação, especialmente não verbal, entre elas. Porque muitas vezes a verbal não é possível, por uma questão de idioma. Simples assim. Apesar do inglês ser aqui a régua, né? Vamos dizer assim, o balizador, a linguagem mais universal, mas no jogo, às vezes o idioma não dá tempo. O idioma mais rápido, ele não tem nem a voz. É mais na percepção e na ação. Nossa, perfeito, Conrado. Você falando foi me dando vários insights e lembranças. Por exemplo, você falou de treinadores detalhistas, né? Tem muitos treinadores que são detalhistas e já vão percebendo no processo e já vão fazendo as correções, né? Então, por exemplo, eu me lembro, por exemplo, do Guardiola fazendo uma correção no Walker. No treino tem um vídeo onde ele corrige a abordagem 1 contra 1 do Walker já no treino. O Walker ele tem uma abordagem contra, acho que o Grealish ou contra outro atleta, não me lembro. E o atleta leva para fora e corta para dentro. O Walker ele inverte a base errado, tenta dar um bote, perde o duelo. Aí o Guardiola vem fazer uma intervenção no momento. Ele acabou o momento da atividade, ele faz uma intervenção, repete, e aí mostra depois a ação correta, ele agindo de uma maneira melhor, né, mais eficiente, né? Então, é um detalhe que o treinador mesmo já percebeu, não precisou nem às vezes chegar no analista, né? O treinador mesmo já percebeu.
E assim, acima de tudo, considerar que é uma questão pedagógica, é uma questão de ensino. O treinamento é um espaço pedagógico. Então, e aí os recursos são quase infinitos, né? E até por eu ter tido a experiência em Portugal, mas na própria graduação a gente acaba tendo contato com literatura portuguesa, até porque, enfim, foram os que escreveram, talvez acho que o Brasil, nós estamos criando, cultivando mais essa cultura de registrar o conhecimento, mas você lê sobre diversas sugestões e abordagens pedagógicas. Então, você tendo ali vamos dizer, um caderno à sua disposição, os recursos estão aí. Agora, como você vai usar? É fazer uma intervenção no treino, é pausar um treino, é criar as tarefas de treino, elas estão conectadas com o que você deseja? Porque isso é análise de desempenho. Eu, eu desejo um tipo de comportamento dos meus meio-campistas. Eu quero que eles dominem a bola, recebam entre linhas, estejam acostumados a receber contato, a enfrentar a linha, conduzir a bola em direção à linha defensiva adversária. Mas, de repente, durante a semana, os meus treinos não estão favorecendo esses comportamentos. Como é que eu vou perceber isso? Ótimo. É o próprio treinador, é o auxiliar técnico, é o analista de desempenho. Porque, de repente, eu posso estar assistindo um treino só com o olhar de quantas finalizações ele acertou em gol. Quantos passes de ruptura, e às vezes não é aí o seu problema. Para o que você quer dentro da sua equipe e do seu jogo. Então, essa conexão entre as tarefas de treino, os constrangimentos da tarefa, das atividades de treino. Então, quais são as regras? Quais são os espaços? Quais são qual é o número de jogadores? Número de alvos? Isso tudo eu tenho que considerar para pensar a efetividade do meu treino ou não. Muitas vezes nós achamos que nós estamos treinando uma determinada questão e isso não acontece. Isso não acontece por uma má seleção de uma atividade, por N fatores. Então, assim, a construção dessas inter-relações, dessas conexões dentro da equipe, ela vai acontecer muito no dia a dia. Muito no dia a dia. E como elas serão construídas, eu penso que das diversas formas. É só através do jogo? Não acho que somente através do jogo. Às vezes outras abordagens vão te trazer outras respostas. Às vezes a sua resposta pode estar, inclusive, num vídeo. Pode estar num vídeo, pode estar numa abordagem individual, pode estar numa atividade de aquecimento que muitas vezes ela tem um caráter que não é do jogo, mas ela tem outros caráteres que permitem o atleta compreender alguns conceitos, algumas ideias. E aí acho que a didática que vai ter um papel fundamental nessa construção. Essa percepção, essa avaliação, reavaliação do que está sendo feito, como está sendo feito. Porque, assim, se eu não... às vezes as respostas vêm no caminho, mas eu tenho que minimamente ter um norte para onde eu estou indo, onde eu quero chegar. E aí, dentro disso, acho que o próprio processo vai te dando algumas respostas e criando novas perguntas. Mas se você não olhar para o seu processo, também você nunca vai tirar uma nova pergunta ou criar uma nova resposta. E a análise está muito nesse sentido aí. Conrado, cara, muito legal, muito legal. Você comenta sobre a importância, né, da comissão técnica, na analista, treinador, terem uma visão muito aprofundada sobre o jogo e quão isso é importante. Primeiro, todos falarem a mesma língua, entenderem todos o modelo de jogo que eles querem, né? E depois, esses detalhes, a importância disso. Até porque, quando a gente consegue ter no nosso elenco jogadores
de altíssimo nível, principalmente inteligência de jogo, a gente necessita estudar ainda mais, necessita se aprimorar ainda mais, né? Por exemplo, hoje eu vi uma entrevista do Marcelo, não sei se você chegou a ver, apareceu no Instagram para mim, eu não tinha visto, vi hoje de manhã, espetacular a entrevista do Marcelo. Marcelo, jogador do Fluminense, Sim, enfim, carreira, não precisa nem falar a carreira dele, o nível que ele disputou, né? sim, Real Madrid, Champions League, Copa do Mundo, Brasil, enfim. E ontem, no gol do Fluminense, onde ele recebe uma bola, onde o Ganso faz um passe para ele vai no meio, ele recebe um passe na faixa central, faz um passe de ruptura para o Keno encara a marcação, faz o cruzamento, sai o gol do Fluminense. Na entrevista ele fala o seguinte, ele fala que a velocidade do passe do Ganso, ele entendeu a intenção do passe do Ganso pela velocidade que o Ganso deu o passe. Então, a velocidade do passe que o Ganso fez para ele passou uma mensagem, comunicou algo, né? E aquela mensagem que ele comunicou, o Marcelo entendeu, certo? O Marcelo entendeu, e aí ele fez um passe de primeira e não dominou a bola. Então ele entendeu que o passe era de primeira pela velocidade do passe que ele recebeu. Ou seja, ele está num nível de especificidade de jogo tão alto que se o treinador não entender o jogo nesse nível de especificidade ou não buscar entender, ele não vai conseguir potencializar os atletas dele, né? Eu vou até trazer um exemplo, né? Porque tem pouco mais de um mês, né? Que nós estamos aqui na Arábia, então nós tivemos até estava falando com você antes aqui da gravação, um período aí de 15 dias de treino, tivemos uma pré-temporada na Espanha de 15 dias e agora estamos quase para iniciar a competição. Mas nós temos uma equipe que é bastante heterogênea em termos de vivências com o futebol. Então, nós temos jogadores que jogavam campeonato inglês, futebol feminino, que é provavelmente o maior aí do mundo, e nós temos jogadores que estão caminhando aí para um terceiro ano de liga de futebol feminino na Arábia Saudita. Só que, assim, como você sai de um vazio para um terceiro ano de liga? Então, assim, onde era essa prática dessas atletas? Quais eram os conteúdos que elas tinham de jogo? Então, é um desafio que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós temos que ter essa sensibilidade para desenvolver e criar essa linguagem. Essa linguagem do jogo, das ações, da comunicação pela ação. Então, e eu vejo que são diversas estratégias que nós estamos usando. Às vezes, durante o jogo, é uma intervenção, às vezes, num aquecimento em que nós temos usado muito, enfim, diversas palavras que usam para esse tipo de exercício, mas aquele 10-0, sem confronto. Por quê? Porque muitas vezes é o espaço em que você vai construir essa linguagem, essa compreensão de distâncias, o que significa eu dar um passe no pé direito, no pé esquerdo, de acordo com a sua posição, eu dar um passe forte, eu dar um passe fraco. Por quê? Porque essa linguagem ela não estava ali, ela não estava presente. Ela, de repente, não foi desenvolvida ao longo da... Só que se eu ficar apegado a uma forma de trabalho, não, o jogo, o que eu quero dizer assim, eu só trabalho com jogos reduzidos, eu só trabalho com... eu sou o adepto da periodização tática, eu sou o adepto de... Enfim, são nomes, né? Mas acima de tudo, o jogo está no jogador e a compreensão dele do jogo. E você fugir disso, você não vai caminhar muito além, porque
o que faz o jogo fluir é a compreensão do jogador a respeito do jogo. Então, esse é o ponto central. Esse é o ponto central. E o que eu vou fazer? Pô, tá tudo aí. Você pode usar diversos recursos. Agora, o mais importante é você entender qual é a necessidade. Entender o porquê. Como que eu faço uma corrida para atacar a última linha defensiva do adversário? Se eu fizer de uma determinada forma, eu posso ter vantagem. Se eu não fizer, eu não vou ter. O que significa eu fazer uma finta, né? Um desmarque? Com que intenção eu tenho que fazer isso? E com pequenas intervenções no dia a dia, você consegue ir mudando alguns comportamentos. E tem também o outro lado da história, que é o seu atleta, ele está aberto para esse conhecimento? Você vai ter que criar um espaço também que aquele ensinamento ele tenha significado para o atleta real. E que, de fato, faça sentido. Porque se ele não acreditar naquilo, não vai acontecer. Ele, ela, né? Eu estou trazendo um exemplo amplo. E eu vejo hoje, nós estamos vivenciando muito isso. Um grupo muito heterogêneo, em que nós temos que nos desafiar para criar estratégias pedagógicas para que todos falam uma mesma língua. E a partir disso, nós possamos desenvolver o jogo coletivo. Porque na hora do vamos ver, né? Estarão as 11 ali. Não vão ser só as 4 ou 5 estrangeiras, né? Que nós temos. Todas vão estar ali. E qual é o idioma que elas vão falar, né? Qual é a linguagem? Esse é o ponto central. Perfeito, perfeito, Conrado. Você traz um detalhe na sua fala que é muito interessante, que é quando você fala sobre estimular no treino as interações, né? Isso a gente falou muito aqui, por exemplo, no episódio com o Leandro Zago, quando a gente falou de caos e o jogo de futebol, e onde ele fala que o caos ele está justamente nas relações, nas interações, onde eu preciso entender como que aquele meu colega gosta de receber a bola, né? Em que lugar do campo, como ele gosta de receber a bola no espaço, no seu pé, entendeu? Em situação de 1 contra 1, em situação em que ele está, enfim, atacando determinado espaço, né? Como que eu posso colaborar para algumas interações e o potencial de perceber isso é muito grande. Por quê? Porque eu, por exemplo, tive esse aprendizado sendo treinador universitário na Unesp de Rio Claro. Por exemplo, já no meu segundo ano de trabalho, eu percebi o poder coletivo que você consegue proporcionar na gestão do caos, quando você consegue colocar em determinados locais do campo jogadores que juntos são mais que a simples soma das partes. Jogadores que, com as suas características, com o seu entrosamento, com a vantagem ali que eu posso gerar qualitativa naquele lugar do campo, como isso é poderoso, né? A gente vê, por exemplo, no jogo do Fernando Diniz, ele saindo de posições, indo aglomerar em espaços, tendo essa possibilidade. A gente vê, por exemplo, no Ancelotti agora do Real Madrid, onde ele tem, em alguns momentos, ele agrupa Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, no mesmo espaço, né? Então, entender que as características, elas são interações. O jogo é gestão do caos, e a gestão do caos é interação. E o treinador e o analista precisam entender isso dentro do que a comissão pensa como modelo de jogo, para poder ter as intervenções pedagógicas qualificadas, né? Então, essa é a base disso. Entender também que o futebol, ele precisa buscar a simplicidade, né? E quando eu falo de simplicidade, a gente pensa na questão justamente da efetividade, né? Então, eu preciso chegar no gol com o menor gasto energético o mais rápido possível.
E para isso, eu preciso pensar as minhas ações individuais e coletivas para que eu possa ser simples. Ser simples não é ser básico, né? Às vezes um passo de letra é ser simples, às vezes um passo de letra não, entendeu? Então, e aí a gente parte de novo para esse olhar do macro para o micro, né? Então, nossa, muito legal isso, Conrado, muito legal. Eu queria ouvir de você, porque você teve contato com diferentes treinadores e diferentes treinadoras na sua trajetória, né? E acho que esse assunto que a gente entrou já encaminha para isso, né? Como que esse contato com esses treinadores e com essas treinadoras que você teve influenciou a sua maneira de ver o jogo? Como que foi essa construção do seu modo de ver o jogo? E de que modo que esse contato com os treinadores influenciou nessa sua visão de jogo? Eu acho que sempre acrescenta, porque são visões novas, né? E às vezes são detalhes, na verdade. São detalhes que fazem você enxergar uma conexão maior entre algumas coisas e outras, ou não. E então eu tento pegar sempre um pouquinho de cada um. E às vezes é uma ideia, porque, de certa forma, né, a maioria das dinâmicas e posicionamentos e sistemas do futebol, eles já estão aí há algum tempo. Então, a verdade, o que vai fazer a diferença muitas vezes é a seleção dos conteúdos, a construção dessas relações dentro da equipe, então dessas ideias de uma maneira mais coletiva. Então, eu vejo que o que traz consistência para o trabalho é que essa construção seja coerente e seja muito clara. E, e cada um vai ter um caminho para fazer isso. E acho que essa é a riqueza de você conviver com diferentes mentalidades e treinadores e treinadoras. Porque dentro disso você percebe, pô, aqui, esse detalhe aqui para defender no 4-4-2 pode ser interessante, esse ajuste aqui pode ser interessante, mas por que ele é interessante? E às vezes um detalhe, uma diferença, né, vamos dizer assim, faz de fato a diferença no processo de falar assim, ó, poxa, acho que essa forma de abordar deixa mais claro um determinado conceito. Ah, não, essa aqui eu acho que eu faria de outra forma. E essa reflexão acho que é constante. Então, você ali como membro da comissão, sempre contribuir para que a, a ideia principal ela seja a melhor possível. A melhor possível. Então, se o pensamento, o desejo do treinador, da treinadora vai numa determinada direção, eu tenho que contribuir para isso acontecer. Então, da mesma forma, imagina, né? Então, você trouxe um exemplo aí do um Guardiola. Se tem especificidades ali do jogo ou da forma de jogar que ele exige, eu creio que todos ali da comissão têm que estar muito a par do que se passa, para realmente poder contribuir e poder dizer, ó, de repente esse aqui pode não ser o melhor caminho, tá? As informações estão aqui. Isso é o que eu penso baseado nisso aqui que está acontecendo. E trazer soluções. Acho que muitas vezes é você identificar um problema, demonstrar, justificar. Então, ó, eu acho que pode ser diferente, mas por isso, porque cria uma comunicação clara, cria uma comunicação, porque é muito cômodo, né? Aquela posição de, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, mas tá errado por quê? Exatamente. Você teria uma solução melhor? E, se sim, qual é essa solução? Porque os problemas do dia a dia, na verdade, são esses. São esses. Você vai ter problemas o tempo todo e você precisa de soluções. Então, muitas vezes uma reflexão não é que não haja uma reflexão profunda, porque eu acho que ela é profunda, porém o tempo de resposta que existe no futebol ele é micro. Você
o espaço, muitas vezes, de intervenção vai ser pequeno também, o tempo entre um jogo e outro vai ser pequeno, e o controle de carga, porque eu preciso tirar o pé aqui, eu não posso puxar, porque daqui 2 dias eu tenho um outro jogo. Tem N questões aí. Então, os recursos que você vai usar vão dizer também, né, para onde a coisa tem que ir. Então, eu creio que os treinadores e treinadoras, cada um vão trazer alguma coisa, um aspecto diferente. E seja, às vezes, uma coisa pequena, na bola parada, no posicionamento, num lateral defensivo, ofensivo. E essa troca, acho que é aquela coisinha, como se você tivesse um livrinho que você vai acrescentando uma página para seu entendimento de jogo, o que você enxerga, o que você acha que é importante. E eu vejo dessa forma. E também até na construção assim do meu caminho tem muito a ver com isso. Então, você falou da preparação física, foi sim uma porta de entrada e foi um aprendizado muito grande, porque eu me sinto hoje mais à vontade para dentro de uma comissão eu saber quais são as dores de um preparador físico, entender quais são as preocupações, né, naquela posição, e idem para a questão da análise. Até o cargo que eu tive na parte de coordenação metodológica é um outro olhar também. Foi legal viver esse olhar. Por quê? Porque você passa a ver o processo de outra forma, em outra posição. E acho que isso é bom para você somar dentro da sua comissão. Você ser uma pessoa que soma. Você traz coisas positivas, né? Que contribuam. E não ficar numa posição de eu sou analista, eu estou analisando aqui, olha, isso aqui está errado. Não, errado por quê? Então, acho que o olhar tem que ser muito mais de contribuição e contribuição. Treinador, é isso aqui, treinador, é isso aqui. Acho que por aqui nós podemos ser melhores, por aqui não. E a partir disso construir. Ótimo. Nossa, muito boa a resposta, Conrado. Muito bom, muito bom. Você falando, eu lembro de um aspecto, por exemplo, tava tendo na época que o Fernando Diniz assumiu a seleção brasileira, transmitindo alguns treinos dele. E aí teve um treino que pegaram uma intervenção dele, né? Um detalhe, onde ele fala para o zagueiro dele acelerar, pelo que eu me lembro era isso, alguma coisa desse tipo, na saída de bola, é claro, né? Pelo estilo de jogo dele. Um zagueiro tinha que acelerar para gerar uma linha de passe, acho que para o goleiro, mas acelerar muito, não, porque geralmente eles vão trotando, né? O zagueiro abre a passada, faz um trote, aí ele gera a linha de passe ali para sair jogando. Ele pediu para ele fazer isso com velocidade, com muita aceleração, porque pelo contexto que a bola estaria, ele iria ferrar o goleiro, por exemplo, né? Se a bola tivesse com o goleiro. E eu tenho uma outra lembrança no jogo, num dos treinos do Jorge Jesus, que eles transmitiam os treinos, né? Na época eu estava na Unesp ainda, 2019, segundo ano da faculdade, né? Que depois vinha a fechar em 2023, né? Mas enquanto eu estava na graduação, segundo ano eu sempre estudava, né? E aí eu, de manhã, às vezes quando tinha alguma janela, eu lembro que transmitia na TV do Flamengo os treinos do Jorge Jesus, e aí eu assistia ao vivo, né? Primeira parte do treino sempre. E teve uma vez que acabaram transmitindo um pouco do treino tático dele, né? Uhum. E aí ele fez uma intervenção de um aspecto básico, assim, que um jogador aberto recebeu a bola, e aí tinha um atacante, porque ele jogava no 4-4-2, ele não jogava com extremos, né? E aí um atacante ficou do lado esperando a bola para receber, ao invés de atacar o fundo, né? E ele pediu para ele atacar o fundo, ele falou... Aí ele para o treino, ele fala, isso aqui é obrigatório. Ele dá para ouvir ele falando, né? Aí ele pede para atacar o fundo para outro jogador vir,
para que ele possa gerar uma triangulação ali e aí esse cara receber na frente. E aí ele faz a jogada de novo. E aí depois você vai ver o Flamengo jogando aquela jogada acontecendo muitas vezes. Então você vê ele fazendo a intervenção pela primeira vez no treino e depois acontecendo como padrão, né? Você lembra de algum detalhe que você viu uma intervenção de um treinador ou de uma treinadora no treino que você, putz, que sacada foi essa, hein? E aí você guarda para você, por exemplo, até hoje? Você lembra de algum episódio, algum conteúdo assim específico de treino que você lembra assim de intervenção que você guarda com você ou que passou a fazer sentido para você? Acho que tem, sim, mas eu não vou nem falar de agora, vou falar de quando eu era criança. Um dos meus primeiros treinadores, um conceito, né, que é tão, vamos dizer, usual e simples e que foi um ensinamento que ficou marcado para sempre, que era, por exemplo, um lateral, que eu já joguei de lateral também quando era mais novinho. Se você leva uma bola nas costas, o seu retorno é por dentro. Quem nunca ouviu isso de algum treinador? E que está enraizado aí, né, um conceito que é de proteger a meta, que é do esporte coletivo e que sempre vai ser, né, vamos dizer. Então, esse tipo de linguagem e de construção é que traz uma estabilidade para a equipe. Porque dentro de uma situação caótica ali, em que você está posto à prova, né, o seu sistema ali, como que a gente vai se organizar de novo, esses conceitos, eles que fazem você se organizar de novo, eles que fazem você ter segurança sobre o que está sendo feito né, e o que pode ter um resultado positivo para a gente se defender ou para a gente atacar. E eu vejo até que para defender, muitas vezes, é até um caminho mais simples do que para atacar. Então, a construção dessa linguagem para o jogo ofensivo, muitas vezes ela traz uma riqueza de detalhes que é complicada e essa construção leva tempo, leva vivência, horas de jogo, e aí quando a gente vai para atletas que realmente têm uma compreensão diferenciada, né, na leitura dos espaços e como usar e como tirar o melhor dentro do que é o próprio jogador. Então, a característica de jogo do Vinícius Júnior é diferente do Kroos, é diferente do Bellingham, são outros perfis. Então, e aí o treinador, o analista, a comissão tem que entender quais são as características que estão ali na mesa disponíveis e como que elas podem se encaixar para o melhor resultado. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Com certeza. Com certeza, Conrado. Não, isso aí a gente começa a entender que a conexão entre a função de análise e a função de treinador, elas estão. Um dos aspectos que conecta elas é a importância de entender o jogo numa alta especificidade, num alto grau de complexidade, num alto grau de profundidade, né? Mas acho que é importante ressaltar que as competências de cada função, muitas vezes, elas são muito diferentes. Perfeito. Então, os problemas que um analista tem que gerir, muitas vezes, são completamente diferentes dos problemas que o treinador gere. E essa percepção é importante, porque, novamente, é uma posição até meio cômoda. Como se assim, né? Não, eu sei tudo que está acontecendo, eu sou analista, eu estudei, e não a coisa não é tão simples assim. Os problemas que o treinador tem que gerir são outros. E acho que você contribuir dentro de uma comissão para que o caminho seja mais leve para todos, isso é muito importante. Da mesma forma que eu vejo que a empatia, né, e a compreensão da comissão técnica do treinador para ter um trabalho que seja alinhado com a análise de desempenho,
para que não seja algo em vão, né? Que seja assim, o dado pelo dado, a informação pela informação, e assim, vamos só gerar coisas e às vezes nós não vamos usar isso para construir algo de fato em cima. Então, essa é uma das partes mais difíceis, talvez, de na comissão existir uma comunicação clara sobre o que se deseja e quais são os caminhos para se obter isso, porque muitas vezes, mas o que eu preciso? Não, eu preciso de bons lances, boas jogadas. Tudo bem. Bons para quê? Por quê? Uma situação hipotética, né? Eu preciso de uma análise sobre. Tá, você pensar uma análise sobre o adversário, tá? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos. E assim, se eu faço uma análise em que eu sei exatamente qual é o pensamento do treinador, da treinadora, eu vou enfrentar um time que tem uma construção com 3 jogadores. Qual é o nosso comportamento mediante isso? Se eu já sei isso de antemão, isso influencia os jogos que eu vou escolher para demonstrar o comportamento de um adversário, vai influenciar os vídeos que eu vou selecionar e vou falar assim, acho que isso aqui demonstra bem o que nós vamos vivenciar, e isso tudo depende dessa comunicação clara. Se eu não sei exatamente o que se espera ou o que é o desejado, o trabalho vai ficar dificultado. Porque muitas vezes vai ficar um trabalho um pouco desconectado. Mas para que isso? Não sei. Por quê? Porque não está conectado. A gente não sabe o que se quer na prática, então fica desconectado. E essa linguagem é fundamental na comissão técnica. Perfeito. Nossa, muito bom, Conrado. Exatamente. Acho que a parte mais importante, que quem está ouvindo a gente, é uma das partes mais importantes para você que está ouvindo aí anotar, né? Anota aí, porque isso é fundamental. E aí, caminhando aí já para uma reta final, queria fazer uma pergunta, Conrado. Quais conhecimentos, aí você pode falar de conhecimentos, né? Competências, como você falou, conhecimentos que você adquiriu na análise de desempenho que você aplica hoje, por exemplo, como assistente técnico aí no Al Ittihad? Eu vejo que uma organização assim racional das informações, acho que isso é muito importante para um analista de desempenho. Então, eu saber o que eu estou escolhendo, por que eu estou escolhendo, e acho que essa leitura ela afina muito o seu olhar técnico. Então, o que eu quero dizer assim, você como analista tem que enxergar o jogo como um técnico, se colocar na cabeça do treinador, né? Então, pensar com a cabeça do treinador, muitas vezes. Acho que isso é um desafio grande e acho que é um aprendizado grande também. Você conseguir realizar esse exercício te permite compreender melhor os anseios do treinador e vislumbrar, né, visualizar soluções ou respostas para os problemas que estão ali. Então, acho que isso é um grande aprendizado. Acho que a função de analista, como tem muito essa questão da organização do conteúdo, de o tempo todo apresentar conteúdos, isso acho que traz uma clareza em ideias, traz uma clareza de até estética, né? De você produzir materiais que sejam pedagógicos, que tragam um conteúdo que seja proveitoso. E aí eu não me planejei analista, né? Eu me tornei, porque eu iniciei como treinador de futsal, treinador universitário, aí fui para preparação física, e depois aconteceu uma oportunidade na análise. E eu tinha para mim que, poxa, eu sei fazer análise.
Eu fiz meu mestrado com análise de jogo, de treinamento, de situações de treinamento. O que eu preciso é transferir esse conhecimento para a prática diária de uma equipe. Como que isso se transforma em uma análise de um adversário, análise de... E assim fui aprendendo também. E acho que tudo isso, na verdade, te torna um analista melhor e pode te tornar um profissional melhor, independente de qualquer área. Você sistematizar o seu conhecimento, você rever o que você faz, você fazer releituras, você pensar em que melhorar, como melhorar, em vários aspectos, seja na melhor organização do conteúdo, seja numa estética mais adequada, seja na organização das ideias, porque quando você tem um produto final de uma análise, ele está ali, né, um vídeo que seja, mas ele conta uma história, né, na verdade. E você contar essa história, eu te entregar um vídeo na sua mão, eu estou te entregando o vídeo na sua mão. Eu criar um material e apresentar um material e falar sobre esse material e contar e explicar a história que eu quero contar é completamente diferente. Porque é muito difícil você criar um dispositivo, até como eu falei ali da affordance, né? Então, o termo que ele em português ele não tem uma tradução, mas aí que seria basicamente a capacidade de um dispositivo ele ser usado da maneira correta, sem que haja uma explicação prévia sobre aquilo. Que seria, poxa, talvez assim, né? O celular que você pega e quase que intuitivamente você consegue já entender o que você tem que fazer. Então, você fazer isso com um vídeo já é um desafio enorme. Imagina, você entregar um vídeo que ele por si só ele já conta uma história inteira. Exato. E o desafio no campo é você tornar o atleta capaz de, individualmente e coletivamente, ler tudo que está ali e captar tudo que é importante e que é fundamental para ele fazer funcionar, sem que seja necessariamente explicado. Então, na verdade, é explicado porque você vai... A construção desse conhecimento, muitas vezes, vai acontecer, né, previamente. E é isso que vai permitir ele identificar aquela situação no jogo. Mas não é simples. É complicado. É complexo, né? De fato, você tem que construir uma linguagem. E aí, voltando, né, o gancho, porque eu comecei a dar esse gancho por conta do que a gente estava falando da análise de desempenho, de o que trazer, né? Eu vejo que o que dá para trazer para uma área técnica, mais técnica eu falo do ponto de vista de campo, né, de estar no campo, acho que é isso. Esse olhar minucioso, essa atenção, mas que tem que ser traduzido em outras linguagens, que é a linguagem do auxiliar técnico, do treinador, do próprio preparador físico, é muito diferente. É uma linguagem que vai ter a ver com pedagogia, mas o vídeo também, porém, assim, numa intervenção mais ativa, numa percepção do que é o momento de puxar a corda, de afrouxar a corda dentro do campo, na cobrança de um comportamento. Eu vou cobrar uma, eu vou cobrar duas, eu vou cobrar três, eu vou cobrar 10, ou não, vou tirar o pé. E aí é a abordagem do campo, que é essa percepção, tá errado ali, vamos corrigir. Ou então, não, agora não é o espaço disso, agora eu vou deixar acontecer porque o erro vai aparecer ali e eu vou abordar depois. Então, essa leitura, mas eu vejo que são papéis que eles têm questões comuns, mas acho que é importante o analista também ter uma leitura assim de que ele tem algumas responsabilidades que são só dele. Perfeito, Conrado. Nossa, muito bom, cara, essa resposta, porque a gente vê, por exemplo, a importância, por exemplo, de muitas vezes o analista estar no campo de treino, né?
ali no, enfim, ali no chão de campo mesmo, né? Porque ele está acompanhando na prática o que está acontecendo e que muitas vezes ele vê ali nos vídeos, e isso qualifica muito a visão dele na hora de analisar, mas também ajuda ele também a entender o que de fato está acontecendo, porque quando ele volta lá para o vídeo, né? Ele ele já entende muito do que tá ali. Isso colabora muito também com quando ele vira, quando ele vem a ser treinador, né? Porque aí ele ganha muito também, ganha muito conhecimento de prática de treino ali, pedagógica também, né? Como que você passou por isso, né? Muitas vezes, né? Estando em campo ali, né? Eu acho que é muito proveitoso você ter um aprendizado grande, você vê diferentes treinos, diferentes formas, mas é muito. Sempre quando você está à frente do processo e está sofrendo na pele, entre aspas, né? Vamos dizer assim, o que é liderar e tomar conta ali do processo, acho que é aí que é uma diferença que é grande. E que é o que eu Legal. falo das competências, que elas são diferentes. Você estar nessa função é diferente de você estar em outra função. Em Muito termos bom. de responsabilidades, a corda geralmente vai estourar primeiro no líder, no, na líder, no treinador, na treinadora. Então, a todas as funções que estão ali ao redor, elas têm que contribuir para dar sustentação para esse trabalho. E acho que isso é muito importante. Queria só fazer um gancho, que você falou dessa questão Manda ver. do campo, que agora nós estivemos na Espanha, enfrentamos alguns times, né, em amistosos, e eu percebi uma coisa que eu achei interessante, que o investimento em tecnologia, que me parece estar à frente, sabe, em clubes. Uma preocupação onde eu quero chegar, né? Eu vejo que, como houve um certo boom da análise de desempenho, parece que se tornou assim: o que eu preciso é ter alguém para filmar meu treino. Ah, precisa ter uma câmera. E às vezes eu acho que os clubes tinham que mudar um pouquinho essa visão e investir um pouco mais em tecnologia. Porque quando você tem recursos de filmagem, etc., mas que te permitam ter o profissional ali no campo, eu acho que é um ganho completamente diferente que você tem de qualidade de trabalho, porque você deslocar um profissional que você quer que entenda sobre o jogo para fora do campo, por mais que acho que muitas vezes é essa a responsabilidade, né? E muitas vezes o contexto exige que seja assim, por N fatores, mas acho que esse investimento em tecnologia ele tem que ser mais presente, assim, até no investimento em tecnologias de ter recursos para filmar jogos, ter recursos de filmagem automática, porque já estão aí, né? Já estão disponíveis. E, e acho que isso contribui muito para o desenvolvimento do trabalho, para facilitar e para dinamizar, né, o trabalho. Mas acho que a análise está aí, né? Cada vez mais crescendo. Acho que é uma porta de entrada. Muitas pessoas estão usando como uma porta de entrada para o futebol. Acho que você usar só como uma porta de entrada, eu quero isso, eu quero ser treinador, eu quero ser aquilo, é um pouco, às vezes até uma certo, não sei a palavra, mas sabe, achar que sabe de tudo. Não acho que é assim, acho que a vivência está aí, as competências são diferentes, você está à frente de um processo sempre diferente, de você estar em funções que são Ótimo. auxiliares, mas ao mesmo tempo é um campo muito rico aí, que acho que traz uma casca também, sabe? De você dominar mais recursos, como edição, dominar recursos como a montagem de apresentações, montagem de layouts, montagem, enfim, outros
muita gente acaba desenvolvendo um conhecimento mais avançado com estatística, análise estatística, montagem de dashboards, enfim, coisas que podem te trazer outros recursos, né, para você trabalhar, seja no futebol e em diferentes funções ali nas comissões. Conrado, cara, é espetacular. Acho que para quem acompanhou até agora, com certeza saiu daqui com muito conteúdo. Suas contribuições foram excelentes, Conrado. Cara, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo, né, na correria aí. O Conrado, para quem não sabe, está 5 horas à frente aqui do nosso horário. Não, tô 6, eu já tô 6 aqui. horas. 6 Eu horas à frente do nosso horário. já Mas tô no próximo dia. Então aí o Conrado ajustou o horário dele ali para poder falar com a gente. Então eu queria agradecer muito, Conrado, por você ter aceito o convite e pelos conhecimentos que você compartilhou com a gente aqui, que foram muito, muito enriquecedores, para não só para mim que estou aqui ouvindo, mas principalmente para quem está acompanhando a gente aí no podcast, seja você que está acompanhando no YouTube ou no Spotify. Então, Conrado, obrigado por ter conversado com a gente. Fico muito feliz aí pelas contribuições. Eu que agradeço, Matheus. Foi um prazer. A gente se conheceu até quase por acaso, assim, né? Mas surgiu uma interação muito boa aí. A gente tem feito trocas muito boas e fico feliz aí com o seu projeto. Desejo muito sucesso ao podcast e vamos em frente. Quem sabe em outro momento aí, de novo, a gente bate outro papo. Com certeza, com certeza. Gente, obrigado para quem acompanhou até aqui. Fiquem atentos aí no Instagram do podcast Causa e Jogo, podcast.causa e jogo no Instagram, no YouTube, canal podcast Causa e Jogo, né? Então você pode acompanhar também no Spotify, no podcast Causa e Jogo. Então acompanhem os episódios, os cortes também, geralmente eu coloco no YouTube e também no Instagram. Mais os episódios completos todos no YouTube e no Spotify. Pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado por ter acompanhado. Grande abraço e fiquem atentos aí nos próximos episódios do podcast Causa e Jogo. Valeu, pessoal!